E aí, meus queridos, tudo certinho? Pois bem, para a nossa aula de hoje, preciso que vocês peguem seu livro lá na página 38, onde iniciaremos o tema Os diferentes tipos de solo. Pois bem, agora que vocês já estudaram aí nas aulas passadas os tipos de rocha, os agentes formadores e modeladores do relevo, agora nós vamos estudar o tipo de solo. É interessante lembrar que o tipo de solo ele está estritamente ligado com o tipo de rocha ao qual origina esse solo. Por exemplo, uma rocha magmática vai gerar um solo rico em minérios, como por exemplo o minério de ferro, vai ser um solo mais avermelhado. Em contrapartida, quando você tem uma rocha do tipo sedimentar, ele vai gerar um solo em tons mais pastéis. Também não podemos esquecer que, devido à interação com a vegetação existente sobre o solo, é que nas primeiras camadas de solo, do perfil de solo, você encontrará maior quantidade de matéria orgânica. Então você está pisando sobre o solo, tem bastante matéria orgânica. Agora, se você pegar uma pá e começar a cavar um buraco, você vai notar que a matéria orgânica que gera um tom mais escuro ao solo, ela vai começar a sumir. E quanto mais você cavar, mais próximo você estará da rocha matriz. Portanto, o solo terá mais minerais, certo? Então, o Brasil é um país em que ele tem uma variedade muito grande de solo, ele é muito rico em tipos de solo, o que favorece diversos tipos de atividade, principalmente relacionada à agricultura, porque os diferentes tipos de solo vão gerar diferentes possibilidades de plantação. Quando você pega um solo que ele tem uma maior quantidade de ferro, por exemplo, ele será incrível, por exemplo, para se plantar grãos. Quando você pega um solo mais arenoso, um solo mais sedimentar, você tem a possibilidade, por exemplo, de se plantar mandioca, se plantar batata. Então vai havendo uma diferenciação. Isso é muito bom. O nosso país então é muito rico nesse sentido. Aí tu pega, por exemplo, o solo aqui lá na China, por exemplo, você já vai ter outros tipos de solo, outras influências, inclusive devido ao relevo que se tem na Ásia. Existem muitos lugares em que não se tem plantação no plano. A plantação é toda no morro, então eles trabalham o solo, trabalham o relevo a fim de atender à agricultura. Lógico, né? A agricultura é muito necessária, a produção de alimento. No livro de vocês também ele fala sobre uma coisa muito interessante, que é a questão dos deslizamentos de terra. O deslizamento de terra ele ocorre por conta da mudança em que os homens geram na terra. Em sua grande parte. Não quer dizer que não vai ocorrer um deslizamento natural. Ocorre, mas em grande parte se dá pela mudança humana. Como, por exemplo, a retirada da vegetação original para a construção de casas, para a agricultura, entre outras coisas. Então, o solo, principalmente em períodos de chuva, ele acaba ficando encharcado. Ele perde a sua textura original e ele desliza. Quando se tem pessoas morando naquele ambiente, a gente diz que é um desastre natural. Quando não se tem pessoas, aí a gente trata somente como um deslizamento de terra. Certo então, meus queridos? Então, encontro vocês na nossa próxima aula. Deixarei algumas atividades que estão lá no material que você vai receber em casa, né, nesse PDF. Então tem ali, se não me falha a memória, 2 páginas com atividade bem tranquilas a serem feitas. Um abração, meus queridos. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.